gives me butterflies. I'm wondering what you got for me. Egyptian cotton is up to be already on me. Né? Tem uma coisa, por exemplo... Ele fica tímido quando tem outra. As pessoas podem achar que é loucura isso, mas eu quando vou gravar alguma coisa comercial e tem uma pessoa que está gravando com o celular o que eu estou fazendo, ou uma pessoa estranha que eu não conheço, eu fico extremamente sem jeito. Você É a mesma coisa assim? que o Renato Araújo. A gente perde o foco. Perde né? o A gente foco. fica, Até hoje eu sou assim. É uma coisa que mexe. Aí você não consegue se soltar. Eu vi você falando isso, me lembrei do Renato. Que ele é assim, e agora eu tô ficando assim também. Você também tá ficando assim? Agora. Depois que eu fiz a harmonização, eu fiquei todo viadinho, assim. Fiquei viadinho igual a vocês. Ele chamou dois de viado de uma vez. Ô Renato, não faz o filme com ele porcaria nenhuma. Faz isso. Não, ó, se eu fosse você, com a amizade que você tem, com a história que você tem, cara, eu faria o papel também de empresário, assim. Eu ia lá falar com ele como amigo, falar, Didi... Pô, ele é turrão, rapaz. Mas foda-se que ele é turrão, vai lá e fala com ele. Fala, Didi, é o seguinte, olha a nossa história, olha essa geração que está carente de humoristas como da nossa época. Não tem mais humoristas. Não tem mais. Tem. No duro, se você falar, só tem quem fazendo isso. Esse humor raiz é só nós dois. Só nós dois. Só então. Eu digo, da nossa época... Humor raiz, só humor tenho eu circo, e o Carlos Alberto de Nóbrega. Que tá fazendo... A minha filha tá lá na praça. Cara, viu? eu faria o seguinte. Você não é amigo do Carlos Alberto? Sou. Eu pegaria o Carlos Alberto, conversaria com o Carlos Alberto e vai lá conversar com o Didi. Não vai convencer. O seu Carlos Alberto fez esse convite. Mas como que convence esse homem? Já fiz esse convite pra mim, um dia especial, eu e ele. Os dois no na praça programa. encontram. Ia ser icônico. Sai, na praça, os dois. Não é possível. A verdade seja dita, o Renato deve muito ao Carlos Alberto, né? Porque o Carlos Alberto escrevia com ele nos Trapalhões. Tinha ali, o Carlos Alberto se dedicava de tudo da vida dele para escrever para os Trapalhões. Agora, falando, o Carlos Alberto é uma... Tá aqui, ó. Carlos Alberto, eu amo o Carlos Alberto, é um cara incrível. Mas falando dos Trapalhões, quando você falou aí, como que entrou o Mussum? O Mussum. Porque era Dedé e Didi. Enquanto tu conta essa história, posso ir fazer xixi? Vai fazer xixi, vai. Eu vou lá, pode ir. dá licença, gente. Vou comer um doce. Não, a história é muito longa, mas é assim, eu fazia um show, chamava Boate Azteca aqui no Rio em São Paulo. As boates faziam show. E eu era diretor do show. E eu conheci um cara que chamava Jair Rodrigues. Ele estava começando, ele cantava na orquestra. Jair Rodrigues. Eu não posso, eu falei com a sua... É sobrinha, é? É, sobrinha. Eu falei com ela, se ele me perguntar é uma merda, porque tudo meu tem história. Mas é assim, o Jair cantava na orquestra e ele era muito engraçado. E eu falava, Jair... Elétrico, vem um dia no palco, faz comigo um quadro no palco, que era o show da boate. Vai lá, faz. Ele fala, não. Fala, cara, tu é engraçado. Ele falou, não, vou te apresentar um cara engraçado. E ele me apresentou o Mussum. O Jair Rodrigues te apresentou que era dos originais do samba. Mas o Mussum ficou grudado comigo, não me largava mais. Ia na minha casa e ele me convidava para ver o show dos originais aqui em São Paulo. Eu ia no ABC Paulista, eu ia assistir e o Mussum entrava e o pessoal mijava de rir. Ele dava boa noite, tranquilo, sossegado e tal. Até eu perguntei para ele, Mussum, que negócio é esse tranquilo? É muito engraçado esse negócio, cara. Ele falou, não, Chico Anísio que me ensinou a fazer isso. Não é possível. Eu falei, como? Não, fui fazer uma participação com Chico Anísio e ele me ensinou. E é verdade, porque eu fui gravar com o Chico. Falei, Chico, é verdade esse negócio do Mussum? Ele falou, do quê? Do tranquilo? Eu falei pra ele estava com medo. Eu falei, não, Mussum, põe um S no final das palavras. Eu falei pra ele, fala tranquilo. Ele falou, tranquilis. Falei isso. Fala sossegado. Ele falou, sossegades. Ele falou, é isso. Aí o Mussum virou pro Chico e falou, e se eu tiver que falar que pena, o que eu falo? Aí o Chico falou, que pênis? Ele falou, eu dei risada e falei, esse é o comediante mesmo. No duro. Que pênis?
Ah, eu imagino. O Mussum bebia de verdade? Não, ele tomava socialmente. Socialmente, não era. E ok. aquele mel era uma pinga com mel. Ele botava metade de mel e um pouquinho. Misturava o mel com pinga e tomava, que ele chamava de mel. Aquele humor, aquelas coisas todas que Mas ele, faziam... rapaz, se ele tivesse aqui, tu estava mijando de rir. Ele era muito mais engraçado fora da Fora da televisão. tela? É, rapaz, era muito engraçado. E quando nós estamos fazendo na Record, os Insociáveis, eles pediram para aumentar o programa, porque nós começamos a ganhar do Fantástico. Aí eu falei Mas com o Renato. que nome, hein? Os Insociáveis. Puta merda, eu odiava esse nome. Por que quem criou esse nome? Não, foi o Elian Saldo, era o diretor. Nós falamos esse nome, uma maravilha. Era uma merda, mas nós falamos que Já era aconteceu comigo era com o o Silvio diretor. Santos. Conversei com você. Eu falei, Silvio, curtindo uma viagem, pô, tem a ver pro pessoal curtir, sei lá, dar uma fumada, curtindo uma viagem. Falei, mas é assim que é bom, assim é bom, assim é bom. Vai esse mesmo. E foi, o nome era horrível e o programa foi primeiro lugar estourado. Foi o que aconteceu. Eu odiava esse nome e o Renato também. Mas aí eles falaram, vocês precisam aumentar o programa um pouquinho. O Renato falou, vamos aumentar 15 minutos. Tô pensando aqui em botar mais um. Eu falei, bota o Negão. Hoje não pode falar Negão, né? Hoje não. Mas eu falei, bota um... Ele Nem falou, as piadas que vocês faziam na época não dá pra fazer não hoje. pode. Eu falei, bota o... Eu tenho o Negão. Ele falou, quem? O Mussu. O Mussu, eu falei, rapaz, eu vou assistir os originais de samba. Ele entra, o povo ri muito com ele e tal. E ele falou, ele decora? Eu falei, decora. Sei lá se ele decorava. Eu só garanti pro Renato que ele decorava. E foi assim que o Mussu foi. E ele não queria, Portiolli. Não Ele queria. falou, não, eu não sou. Ele nunca me chamou de amigo nem de Dedé. Era compadre. Não, meu compadre, eu não sou comediante, eu sou tocador de reco-reco. Eu falava, você é um grande comediante. Você é que não sabe. Conclusão, convenci ele, tive que falar com a mãe dele, a dona Malvina, que era uma senhora muito simpática, alegre, sabe? E eu ia muito na casa dele para filar boia, que a mãe dele cozinhava muito bem. E aí a mãe dele falou, o seu Dedé, ela me chamava de seu Dedé. Seu Dedé, fala com ele e tal. E ele convenci, aí fui convencer o Curumba, que era o empresário dele, ele falou, se ele não precisar dele sexta, sábado, domingo, tá fechado. Aí eu convenci ele de ir. Foi assim que o Mussum entrou. Aí ficou Dedé, Didi e Mussum. E Mussum. Ele, 2 programas, ele foi mais ou menos. No terceiro programa ele arrebentou. Tava tímido no começo, no mínimo. Eu tinha uma brincadeira com o Mussum de um ofender a mãe do outro, sabe? A brincadeira nossa era ofender a mãe do outro. O que você falava da mãe dele? É o seguinte, eu falava assim, Mussum, pensa que eu não te conheço, a tua família, a tua mãe, rapaz. Pô, o que tem minha mãe? O que tem tua mãe? Tua mãe dava pros negão lá no morro e depois ficava correndo atrás dele. Paga, negão, não me pagou. Comeu e não me pagou. E tal. Aí quando ele queria me sacanear, ele falava, e a tua mãe? Que dava pros prefeitos, pro circo poder entrar na cidade. Era uma sacanagem. Ótimo corte. Puta sacanagem. Sua mãe dava pros prefeitos, pro circo entrar na cidade. A sua mãe Davis dava os prefeitos. Entrar na cidade. Agora, E Cacildes, de onde eu surgiu nunca vi um cara tão sério, tão sério, com a família, igual o Mussum, rapaz. Os filhos Com dele estão os aí. estudos, com tudo. Ele era muito sério, rapaz. E